Vamos lá, questão número 4. Na questão número 4, nós temos o seguinte dado. Dado que U vezes V são números reais, U e V são números reais, cuja soma deles, U mais V, é igual a 6, e que U vezes V é igual a 4. Podemos afirmar que a soma dos seus cubos, então ele quer a soma dos seus cubos, U ao cubo mais V ao cubo. Bom, vamos lá, na pergunta nós temos o quê? Que U mais V é igual a 6. Para aparecer o cubo aqui e o cubo aqui, não podemos colocar somente o cubo na expressão. Lembre-se que uma vez eu falei com vocês, tudo que acontece de um lado da igualdade acontece do outro lado da igualdade. Então, se antes dessa igualdade, esse vermelhinho aqui, eu elevar este lado ao cubo, depois também tem que levar ao cubo. Só que essa expressão U mais V ao cubo, eu tenho que lembrar aquele produto notável. O que é A mais B elevado ao cubo? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Olhando essa expressão e jogando aqui, como é que seria? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Igual a 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6 dá quanto? 216. Agora observe que nós temos a pergunta da questão, O ao cubo aqui, V ao cubo, que é a pergunta dele. Ele pergunta quanto é o cubo mais V ao cubo. A soma dos seus cubos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois elementos que fazem parte da pergunta e deixar na frente. O ao cubo mais V ao cubo. E o que sobrou? 3U ao quadrado V mais 3U V ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? A 216. Bom, vamos continuar. E agora observe, o que tem em comum entre esses dois termos aqui em vermelho? Lembrar que o sinal aqui é mais no meio, né? Então observe, nós temos o 3 e o 3. Então pode ser colocar em evidência o 3. Tem U a primeira e U ao quadrado. Vou colocar U a primeira em evidência. Tem V a primeira e V ao quadrado, vou colocar V a primeira em evidência. E quando você pega 3U ao quadrado V, 3U ao quadrado V, e divide pelo fator comum 3UV, corta 3 com 3, o V com V, e I ao quadrado por U, conserva a base, subtrai expoentes, né? Vai ficar 2 menos 1, vai ficar U igual a 1. Então vai sobrar somente U. Como o sinal é mais aqui, continua mais aqui. E vamos repetir o processo para este termo aqui. 3U a primeira V ao quadrado dividido pelo fator comum, que é 3UV. 3UV. Aí observe, esse 3 corta com esse 3, U a 1 com U a 1 corta, e V ao quadrado por V, mesma coisa de cima. Conserva a base, subtrai expoentes, vai dar V. Então vai ficar U mais V igual a quanto? A 216. Olha que interessante agora. A pergunta está aqui, ó. U ao cubo mais V ao cubo. Este 3 vezes U vezes V, ele não disse na questão que vale 4? Olha lá. U vezes V dá quanto? Dá 4. E U mais V, ele disse que vale quanto? 6. Portanto, observe as contas que ficaram aqui. Ficaram só as perguntas, U ao cubo mais V ao cubo, e o resto tudo número multiplicado. Então vai ficar o cubo mais V ao cubo mais 3 vezes 4 dá quanto? 12. E 12 vezes 6 daria quanto? 72. Portanto, U ao cubo mais V ao cubo é igual a quanto? A 216 menos 72. Isso vai dar quanto? 144. Letra E. Legal? Bom, assim nós encerramos a aula 8. Legal? E vamos fazer um live na semana que vem, segunda-feira. A turma do primeiro ano vão marcar das 8 da manhã às 9 da manhã. Próxima segunda-feira. Legal? A gente vai fazer um live, pode ser pelo Facebook ou um outro meio, eu vou passar o link para vocês, tá? E vocês entram lá e nesse live a gente vai tirar dúvidas de vocês da tarefa mínima, da tarefa complementar, ou exercício de aula, fica a seu critério. Você pode perguntar qualquer coisa, legal? Desde a aula 1 até a aula 8. Praticamente é uma revisão, ok? Vamos se concentrar na segunda-feira, pessoal do primeiro ano,
das 8 às 9, só nessa aula específica, na aula 8 e 9. Legal? Aí eu faço uma outra live com vocês, no outro dia, para a gente tirar a dúvida para vocês. Tá? Abração, até mais.